Ainda não falo de time ideal. Achei a forma. Que era com o Ramiro contra o Racing, agora foi com o Urso, foi com o Cleison, que está voltando, né, que perdeu a pré-temporada, com o Pedrinho fazendo o papel do Jadson como um armador, mas com características diferentes. 4-4-1, onde eu vou soltar mais esse time, independente de quem jogar, Richard, Júnior, Ramiro, Sornosa, enfim, esses dois que jogar ali do lado do primeiro, no caso hoje o Ralf, quero soltar mais. A forma de jogar sim, o time ideal ainda não. Olha essa tela aí, aproveitamento em clássicos paulistas nos últimos 3 anos, né? O Corinthians tem 61,5%, o Palmeiras 49,3%, o Santos 44,4% e o São Paulo 31,9%. O São Paulo tem um número assustador, só ganhou 6, perdeu 13 clássicos. A diferença é grande, né? É enorme. Olha a diferença do Corinthians para o São Paulo que se enfrentaram ontem. Enquanto o Corinthians tem 14 vitórias nos clássicos, o São Paulo tem 13 derrotas. O número de vitórias do Corinthians é quase o número de derrotas do São Paulo. É um negócio impressionante. Impressionante. Né? Agora, vamos lá. Vamos. Clássicos. Que maravilha o Corinthians. Esse ano, inclusive, ganhou do Palmeiras, ganhou do São Paulo. Isso é o Corinthians com e sem Carille, né? Então. O Corinthians com Carille tem 23 jogos em clássico. São 3 derrotas. As 3 derrotas dele em campeonatos que ele venceu. Assim, então ele tem um desempenho absurdo. Santos em 2017, Palmeiras em 2018. Isso. Né? E tem uma derrota para o São Paulo aí nessa conta. Não no... No Morumbi, exatamente. Ele tem o Corinthians... Mas está com dificuldade com os pequenos. São 2 histórias aí, né? Corinthians, 2012 para cá, e o Corinthians, administração Carille, né? Porque a identidade não é só do Carille, né? É uma identidade que o clube assumiu com o Mano, com o Tite, e o Carille é um bom representante dela agora. Derrota para o São Paulo é na semi do Paulista, cara. Isso. O Carille é ótimo, Calçade. Lá no... Mas, assim, o jogo, falando de futebol, dentro de campo... Isso. Está muito distante o jogo do São Paulo e o jogo praticado pelo Corinthians. Os 2 oponentes ontem têm uma dificuldade em jogar, em produzir, em construir suas jogadas ofensivas, imaginando uma bola que parte da defesa para o ataque. O final do jogo, o Corinthians, enquanto fazia o tempo passar, teve lances em que bola do Cássio para o Thiago, bola do Thiago para o Cássio, e eu falei, não dá para 2 times... com folha de pagamento juntos, mais de 20 milhões de reais, jogarem de um goleiro para o outro. Isso não dá. Clubes argentinos, falamos aqui ao longo da semana, clubes argentinos com muito menos, você enxerga muito mais dentro de campo. Então não é só uma questão de orçamento, é de como o dinheiro é gasto, como o dinheiro é distribuído e como os treinadores em questão, eles trabalham em suas equipes. Assim, uma das maiores dificuldades, e isso é generalizado no futebol brasileiro, não é só de Corinthians e São Paulo, presente em todos os clubes, uma das coisas que eu mais olho, mais observo, porque como a gente faz muito jogo internacional aqui, você vê os clubes muito estruturados para tirar uma bola que sai do goleiro, passa pelos zagueiros, meio de campo, até chegar no atacante, com inúmeras variações. Desde o jogo de posição, em que cada um tem o seu setor, seu espaço no campo e a bola tem que chegar, a outras formas de jogar. Mas, no momento que tem um zagueiro com a bola, você tem como o meio de campo se distribui e se posiciona para fazer isso. Tá bom, onde é que vão ficar os laterais? São Paulo ontem saía até, projetava um pouquinho os laterais, fazia uma saída com 3, legal, tem mudança, tem maneira legal, se joga assim, mas com dificuldade de fazer isso. E o Corinthians também. Por quê? No momento que você vai sair, não é o Ralf esse cara, para facilitar essa saída dos zagueiros. Então, tem que ser o quê? Agora, Júnior Urso, Ramiro, já foi Sornosa, você tem que se estruturar para sair. E o Corinthians tem enorme dificuldade nisso, do jogo que passa pelo meio de campo ou que vai para as laterais e como os jogadores se associam para levar uma bola com qualidade. Aquela bola do Fagner no gol do Gustavo, se não foi a única que ele conseguiu no jogo, foi, tá bom, uma de 2 que ele conseguiu. Mas assim, não é normal. Ele é um time que
precisa se estruturar nisso. Está muito longe, muito distante. Porque é o seguinte, até agora o Corinthians está ganhando crédito nos clássicos, onde é muito eficiente. Muito eficiente. Vitória sobre o Palmeiras, vitória sobre o São Paulo. Mas em nenhum dos dois clássicos jogou bem. E em nenhum momento do ano até agora o Corinthians teve um lampejo, alguma coisa de opa, aqui tem uma coisa legal. Eu particularmente não vi. Copa do Brasil, então, clássico, eles são anestésicos. Anestesia, 2 clássicos, tranquilo. É mais ou menos estar gripado. Ali eles tomam remédio para a gripe para amenizar os sintomas, mas a gripe continua lá. E isso tem repercussão, o resultado tem peso, ele significa boas coisas nas semanas seguintes. Talvez não semanas, na semana seguinte, para o time que vence, e o oposto, como a gente viu hoje, com protesto na frente do CT do São Paulo, para o time que perde, falando desse jogo especificamente. Agora sim, também é um bom medidor do estado, do estágio de cada time e de como determinados jogadores começam a responder a uma exigência maior. 40 e quantos dias de trabalho? 50 dias de trabalho? Não tem 2 meses de trabalho, certo? Não. 3 de março você chega. E aí... Depende, o São Paulo tem 2 dias, que foi o Mancini que foi trabalhar. E no começo de maio, Zé? Perguntaram, depende, Zé. André, no começo de maio vai ter uns 10 dias, tá? Então, abril. Não, final de abril. Eu estou falando em relação ao início da temporada, com o que se chama aqui de pré-temporada, que é uma bobagem, a data de apresentação do elenco, né? E para começar a trabalhar. Mas você vê um treinador a essa altura, domingo à noite, falando assim, encontrei a forma de jogar. Ele estava procurando isso. E no caso específico do Carille, já que a gente está falando dele aqui, do Corinthians, lembra de uma outra frase dele, na qual ele disse, eu estou agradavelmente surpreso pelas contratações que foram feitas e os jogadores com os quais eu posso trabalhar? É claro que ele participa das coisas, é claro que ele tem as informações, né? É claro que ele sabe com quem o clube está falando, quem tem mais chance de vir, quem não tem. Mas no momento em que um treinador que tem todos esses dados e conhece como a coisa funciona, diz eu estou agradavelmente surpreso, ele está dizendo que ele não imaginava ter tantos jogadores ou esses jogadores à disposição. Falamos no Linha de Passe sobre isso. Na primeira entrevista dele ao chegar, ele mencionou um time muito parecido com o de 2017. Textualmente ele falou assim, consigo enxergar um time muito parecido com o de 2017, em maneira de atuar, características e tudo mais. Hoje ele tem peças para mais do que isso. Esse mais do que isso ele vem tentando fazer. Não está dando certo. Não está conseguindo. Situações pouco imaginadas anteriormente, o Bozelli praticamente não aparece. O Gustavo é o cara que tem jogado melhor. Então, assim, o futebol vai te dando essas coisas, vai te tirando outras, porque é assim que funciona. Então, eu vejo, o cara é um cara verdadeiro, ele vai ali e ele fala. Depois de um clássico, o Campeonato Paulista em andamento, Copa Sul-Americana já começou, Copa do Brasil já teve aí um jogo que o desempenho não foi tão bom. Agora eu encontrei a forma de atuar, ou seja, ele está tentando conciliar tudo. E me parece que ele quer mais do que o tipo de time que ele tinha em 2017. Porque talvez ele entenda hoje que o futebol pede mais, que a carreira dele merece mais e que ele tem condições de fazer um time diferente, um time que tenha mais ofertas. Agora, até agora ele não achou, mas ele disse, né? A maneira ele achou. Vamos ver o que vai acontecer. Tem gente para jogar. O Júnior Urso jogou uma vez. Eu acho que com a chegada do Júnior Urso chegou a forma de jogar. Né? Parece que é esse cara que chegou, porque ele já tentou com vários jogadores ali no meio campo e ele não conseguiu. E aí ontem o Júnior Urso deu esse movimento que ele tanto esperava, né, de um volante que é de quebrar um pouco as linhas de marcação, chegar na área, ter um pouco mais de dinamismo. O Júnior Urso muda a dinâmica da equipe do Corinthians. Acho que falta assim, a gente tem um gigante mesmo, que é o Ralf, na frente da zaga, que é um cara que, com a idade que tem, ainda tem uma capacidade de recuperar bolas, de cobrir, de fazer as coberturas e tal, só que precisa de um cara ao lado dele para dar essa saída de bola. O Júnior Urso também não é esse cara. O Júnior Urso é o cara de movimentação. Sim. O Júnior Urso faz o time se movimentar. Se ele estiver aqui buscando, você não vai ter ele não vai ter ele para mudar e para fazer essa infiltração. Então ele vai precisar de um cara, que eu acho que é um cara ali no meio campo, para poder fazer esse tipo de situação. Não vejo o Pedrinho fazendo isso. Sim. Aí cabe a Jadson e eu acho que a Sornosa,
Júnior Urso passa o Sornosa ou o Jadson vem aqui por dentro, aciona o jogador ali na frente. O Jadson vai parar 15 dias. Porque o Jadson fazia muito isso. Probleminha de cartilagem, ele tem que reforçar, então 15 dias parado. Acabou o tempo. Intervalo, a gente volta já. Tempo.